Shalom, igreja. Você está linda, Shalom. Dá gosto de ver aqui todos os rostinhos. E a minha alegria é que a Shalom tem uma característica especial. É uma igreja que ama a palavra de Deus, que bebe. E a minha oração é que você receba a palavra que Deus tem para o seu coração, beba, mas também viva esta palavra. Nós não podemos só crer corretamente, mas viver aquilo que cremos. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Nesse tempo, então, que trabalharemos um assunto importantíssimo que poderá mudar algumas rotas da sua vida. Esteja atento, porque Deus quer alcançar a sua mente e o seu coração. Você já parou para pensar nos dias difíceis que estamos vivendo? Dias de incerteza, dias de mudanças, de instabilidade em todos os segmentos da sociedade. Dias de insatisfação, dias de estresse, de nervos à flor da pele. Dias de muita crise de ansiedade. Nós vemos crise de ansiedade desde pequeninas crianças até idosos avançados em idade. Traumas emocionais. E isso tem nos preocupado, tem nos assustado, porque a gente quer entender, quer achar explicação por que tem acontecido. E é muito comum a gente usar a expressão: o mundo está muito complicado, está muito difícil. Como é que a gente age? Como é que a gente deve se posicionar diante de tantas novidades, tantas mudanças que vemos acontecer? E realmente nós percebemos que a velocidade das mudanças no mundo, elas são assustadoras. Só que às vezes a gente não para avaliar cada situação, cada movimento, para ver, nessa eu posso entrar, isso eu posso aproveitar para a minha vida, isso é bom. Mas nessa eu não entro, naquela eu não entro, isso não serve para mim. Eu não posso entrar nessa, porque isso vai prejudicar a minha vida, os meus princípios, a minha maneira de entender como é que se vive. A gente tem opinião própria, todo mundo tem. Hoje todo mundo, você pode falar qualquer assunto que a gente sempre tem uma palavra, uma opinião a dar a respeito. Mas eu fui buscar um pouquinho, algum conhecimento de um especialista em relações sociais, um sociólogo renomado, respeitado, um dos maiores críticos da sociedade contemporânea, um polonês, Zygmunt Bauman. Ele é de família judia, faleceu com 91 anos em janeiro passado, em plena atividade de estudos, de conhecimentos a respeito dos dias que vivemos, das relações sociais, do que tem acontecido. E é interessante a maneira como ele explica algumas coisas, alguns termos que ele usa, e eu vou compartilhar um pouquinho isso com vocês. Preste atenção, tenham paciência, que isso vai ter proveito no final das contas. Então, o Bauman diz assim, disse, né, não diz mais, mas está escrito, ele tem muitos livros publicados. Vivemos num tempo de modernidade líquida. Olha que expressão, né? Chamou minha atenção a primeira vez que eu ouvi. Tudo que era sólido se liquidificou. Ou seja, os formatos, as estruturas, a moral, os valores estão tomando um formato ou sem formato, se acomodando à situação, às circunstâncias, conforme o interesse de cada um. Os laços sociais estão enfraquecidos, são temporários, passageiros,
válidos até uma nova mudança. À medida que você vai ouvindo isso, você vai pensando, nossa, é isso mesmo. A gente só não sabe falar bonito como ele, mas a gente percebe essas coisas. Os indivíduos não possuem mais padrão de referência. Pode projetar para nós, Vera. Acho que tem uma tela assim. A sociedade está se liquidificando, tornando-se uma comunidade de individualistas em que o prazer é o objetivo, o objeto de vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um age por si, segue o seu pensamento, estabelece os seus princípios, as suas verdades, desprezando aquilo que realmente é apreciável, é de se considerar a moral, os princípios, desprezando hierarquias, leis, governos, valores em geral. Ele tem razão. Se não, observem os casamentos de hoje, como são pouco duradouros, as amizades, né? Então, as amizades se desfazem facilmente, reatam novamente, é um vai e vem. As relações trabalhistas, muito difíceis, muita mudança. Hoje não existe mais aquele funcionário que entra numa empresa e se aposenta nela. Jamais. É muita mudança, e é difícil até uma pessoa, na vida toda, ter uma única profissão, porque as mudanças são muito grandes e muito rapidamente elas acontecem. O Bauman também fala sobre as redes sociais. Ele diz assim, as redes sociais são uma armadilha. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas estamos perdendo a arte das relações sociais e da amizade. Hoje à tarde estávamos em casa comentando, um amigo nosso querido faz aniversário hoje, fora de Campinas, e antes a gente procurava dizer um parabéns pessoalmente. Aí foi ficando difícil, a distância, aí tínhamos o telefone, para pelo menos ouvir a voz do nosso amigo, e ele ouvir a nossa e receber os parabéns. Agora não, só por escrito. Eu escrevo lá e mando, pronto, estou livre, já cumprimentei, e ele vai olhar e abrir a hora que ele tiver a fim de receber as novidades. Então é tudo muito fácil, muito rápido, mas muito frio também. E, lógico, guardadas as devidas proporções da praticidade que a gente tem para resolver muita coisa, né? Com esses benefícios que a gente recebe do progresso, mas a gente precisa avaliar, sim, até que ponto o nosso envolvimento em tudo isso. O Bauman faz críticas também ao consumismo. Consumismo, mostrando o seguinte, que há um mercado que pensa nisso, trabalha para manter-nos sempre insatisfeitos, para que sempre consumamos cada vez mais. Então, já repararam que os eletrodomésticos hoje não duram o tempo que durava há tempos atrás, porque não é interessante para o mercado uma geladeira durar 20, 30 anos, uma máquina de lavar roupa durar 40. Não existe mais máquinas assim tão duráveis, porque não interessa para o mercado. Ele quer que você use por um tempo, 2, 3, 4 anos, e logo tenha de comprar outra. Então, o mercado trabalha para que a gente consuma cada vez mais. Então, é o celular que você compra feliz da vida, com tantos recursos, o ano que vem você fica triste. Porque você acabou de pagar o seu celular, se foi
parcelado e ele já está obsoleto. Então, ficam criando novidades e aumentando os recursos para deixar todo mundo desesperado por querer comprar outro e trocar. E isso tem gerado muita inquietação. A nossa vida fica assim, muito agitada, porque a gente não dá conta das novidades do dia a dia. A notícia é hoje, então a gente fica naquele desespero de Facebook, de relações sociais através da internet e WhatsApp. Aí eu preciso ler, eu preciso ver o que me mandaram, e aquela agonia, aquele desespero o tempo todo. E o ter hoje vale mais que o ser. Mas eu fico pensando, desde que o mundo é mundo, a humanidade passa por constantes mudanças, pois vive em constante busca de realizações, de prazer, de satisfação. Então, lá no passado, quando só existia, por exemplo, um mimeógrafo e, de repente, descobriram o retroprojetor, ai, nossa, que progresso! Ai, mas é muito difícil controlar isso aqui, usar isso e tal. E aí a gente vai e adquire. Depois do retro veio o multimídia, e daqui para frente vem muita coisa nova. E a gente quer, obviamente, tem que se atualizar. Mas isso revoluciona bastante a nossa vida, mas não é coisa de hoje. Hoje a velocidade é maior do que décadas atrás. As mudanças não eram tão rápidas assim. Mas as mudanças sempre aconteceram, desde o passado até os nossos dias. Então, nós não podemos olhar para trás e dizer, no meu tempo é que era bom. Como era bom aquele tempo. Também era difícil, porque tinha mudanças naquela época. Coisas mudaram, coisas progrediram, e a gente sempre quer acompanhar. Então, não podemos dizer que o passado era melhor, nem que o presente é que é bom, e nem será o futuro, que a gente nem sabe o que vem pela frente, que vai ser o máximo na nossa vida. Sabe por quê? Porque o que realmente satisfaz o coração do ser humano é Jesus Cristo. Esse vazio, esse ímpeto de busca, de querer, a gente só sossega quando nós preenchemos isso em Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Deus tocou meu coração para trazer uma palavra que nos fará refletir sobre a responsabilidade, o papel da igreja nestes dias difíceis, confusos, controversos em que vivemos. E o que Cristo tem para os que são dele, diante desse mundo, desse ambiente que vivemos. E vamos usar um versículo pequeno, que é muito conhecido, e nós vamos lê-lo em 3 versões diferentes para que você possa observar o texto de vários ângulos. Vamos fazer assim, vocês vão trabalhar um pouquinho comigo agora. Eu gostaria de convidar os homens para ler a primeira versão, que está lá em lilás, que é na versão revista e atualizada. Depois eu vou convidar os jovens e adolescentes, quero ver se vocês leem bem bonito esse texto, o mesmo texto na linguagem de hoje. E depois a mensagem, as mulheres lerão na versão a mensagem. Combinado? Então, primeira versão, homens. A segunda versão, jovens e adolescentes. E a terceira versão, as mulheres. Vamos lá? E eu vou ler com todos vocês, tá bom? Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jovens, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal
e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Mulheres comigo, vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Essa é uma versão contemporânea que fala o português claro, né? Jesus havia pregado o Sermão do Monte. E em seguida, então, ele vem falar do papel da igreja, da sua igreja, da igreja que ele instituiu nesse mundo. E como sempre Jesus fazia, através de parábolas, de exemplificação, ele usa, neste caso, uma metáfora para explicar com clareza e de forma pacífica a função da igreja no mundo. E olha que Jesus disse coisas seríssimas, que talvez você nunca tivesse observado. Você vai ficar surpreso com o que Jesus quis dizer nesse pequeno texto. Ele usou, então, o sal, que é um elemento cotidiano. E é bom, importante observar e saber que na época de Jesus, o sal era muito mais valorizado que nos nossos dias. O sal era tão importante para as civilizações da época que por um bom tempo ele foi chamado de ouro branco. Os gregos e romanos usavam o sal nas suas transações comerciais, de compra, de venda. Então, como moeda de troca, eles usavam. Os romanos usavam o sal como moeda de pagamento para prestadores de serviço. E foi daí que surgiu o termo salário. Jesus, portanto, escolheu algo de grande valor para representar um elemento mais precioso que existe no mundo, a sua igreja, que ele amou a ponto de morrer por ela. Você é a igreja de Cristo, e ele lhe colocou neste mundo para que você faça a diferença e para que você seja sal. Amém, igreja? Muito bem, eu gostaria de comentar então o texto. São 3 frases muito importantes que a gente não pode passar superficialmente por elas. Então, vou iniciar com a primeira frase do versículo. Vós sois o sal da terra. Observe que Jesus afirmou no plural. Ele não disse, você é o sal da terra. Ele disse, vós sois. Considerando que cada um de nós é um componente, é um grânulo cristalino que compõe o coletivo que chamamos de sal. O sal só pode dar sabor, só pode ser usado como tempero se ele tiver reunido. Um grânulo não vai fazer muita diferença, mas uma colheradinha já é um coletivo, já é o sal. Então, a força influenciadora da igreja no mundo está no conjunto de suas ações. Fique imaginando, nós estamos aqui, um grupo reunido, falando do Senhor, da palavra do Senhor. Esta é uma igreja que movimenta-se em direção ao mundo. Temos feito algumas coisas, se Deus quiser, vamos fazer muito mais. E imagina todos os cristãos pelo mundo afora, neste momento, quantas ações, dando a sua contribuição e fazendo a diferença na terra, cumprindo aquilo que Jesus determinou que fôssemos, o sal da terra. Todos conhecemos muito bem as qualidades do sal.
Poderia falar muita coisa sobre o sal, mas eu vou destacar apenas duas delas. A primeira delas, o sal tem a qualidade de dar sabor. Assim como o sal dá sabor ao alimento, a presença da igreja dá sabor ao mundo. Era isso que Jesus estava explicando, Jesus estava dizendo. Ainda que o mundo não reconheça essa presença, não valorize a igreja, despreze até. Nossa, nos nossos dias, igreja, que é isso? Não combina com os nossos dias. Não cabe mais igreja aqui, nesse mundo que a gente vive. Está por fora essa igreja. Ah, que engano. Jesus disse que a igreja foi estabelecida para dar sabor a este mundo. Quando ele diz que somos sal da terra. Imagina você, talvez você até já tenha passado por isso. Você sente um cheiro maravilhoso de um prato, você está com aquela fome e você sente o sabor daquela... O que eu poderia usar? Um prato, uma massa. O que é mais cheiroso? Assado, saindo do forno. Uma picanha para os que são adeptos e amam. Aí pensa aí no prato que você mais gosta e que agora a gente já até está sentindo uma certa fominha. Pensa o que agora você arregalaria o olho se sentisse o cheiro e desejasse comer. E você visse aquele prato à mesa e senta rapidamente e ora rapidinho agradecendo para logo degustar. Mas qual a sua surpresa? No primeiro bocado, esqueceram de colocar o sal. A gente na hora fala, que pena. Não dá nem vontade de comer. Aí o sal foi notado. Nossa, faltou sal. Mas quando o prato vem preparado, gostoso, perfumado, com um equilíbrio de sal para dar sabor em todos os ingredientes daquele prato, ninguém nem se lembra que o pobrezinho do sal é o responsável por aquele maravilhoso sabor. Então o mundo não reconhece a presença da igreja, a importância, o sabor que a igreja dá ao mundo. Mas se essa igreja for retirada do mundo, o mundo não resiste, não sobrevive, não aguenta. Porque sem a presença da igreja aqui, o mal vai prevalecer muito mais do que já prevalece tanto nos nossos dias. Então, infelizmente, muitos e muitos não reconhecem essa presença, mas Jesus disse que a igreja é que dá sabor à terra, ao mundo. Glória a Deus, porque eu faço parte dessa gente. Glória a Deus por isso. E não podemos nos esquecer. Porque se é bom, se é bênção ser igreja de Cristo e nós experimentamos no nosso dia a dia, precisamos nos cuidar, que não podemos simplesmente ficar com isso só para nós. Esse sabor delicioso da presença de Cristo na vida, da graça de Cristo, não pode ficar somente conosco. Precisamos repartir. Precisamos ensinar o caminho para encontrá-la. E Jesus estabeleceu essa responsabilidade para a igreja. E por isso que o tema da mensagem de hoje é este: enquanto houver igreja, haverá o sal da terra. Glória a Deus por isso. No que compete a você, isso vai acontecer, amém? Glória a Deus, estou dentro também. Então, a igreja de Cristo, nós não podemos nos descuidar com a nossa responsabilidade. Hoje pela manhã o pastor chamou-nos a atenção e falou: irmãos, precisamos retomar a nossa caminhada
de testemunho da vida em Cristo, porque nós temos a graça, temos a salvação, temos a presença de Deus, não porque a gente o bom, é merecedor, mas fomos agraciados e precisamos repartir com quem não conhece, com quem não tem. E então, o texto de Colossenses 4:5 nos dá uma orientação muito importante. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o texto diz: não perca tempo, fica de olho, aproveita as oportunidades. Às vezes uma conversinha corriqueira daquilo você pode transformar numa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. E quanta gente vem se lamentar, se queixar de situações, de problemas, de dificuldades. E a gente fica, não diz nada, sendo que nós temos tudo para repartir. Eu ouvi um testemunho recentemente de um garoto que, assistindo uma aula sobre a teoria da evolução, a professora eloquente dando aquela aula, falando da teoria de Darwin, e o garoto só ouvindo, chegou um dado momento, ele: professora, isso não está certo. Eu não concordo com isso, não é assim que eu creio. A professora: não, então vem aqui ensinar. Desafiando o garoto, né, querendo intimidá-lo. Vem aqui ensinar o que você sabe. E ele foi para frente, com ousadia, foi e falou tudo o que sabia sobre a criação divina de todas as coisas. E, obviamente, o Senhor deve ter usado esse menino poderosamente, com uma unção especial, porque ele soube aproveitar aquela oportunidade. A aula da professora encerrou ali. Ele foi até o fim falando tudo o que sabia, compartilhou. E ao final da aula, os seus colegas vieram rodeá-lo e perguntar: como é isso? Eu quero saber mais, ensina a gente mais sobre isso. Olha que rica oportunidade. E às vezes a gente ouve tanta bobagem de pessoas que dizem coisas que são contra o conhecimento de Deus, e a gente fica todo tímido e não fala. Óbvio que a gente tem que ter muito cuidado de como falar, mas Jesus falava coisas tão pesadas, com palavras tão doces e leves, como vocês ainda verão hoje nesse texto. A gente pode fazer o mesmo, Deus pode nos usar também. Então, a partir do momento que Cristo entra para reinar na vida de alguém, essa vida passa a ter sabor, é bênção para quem recebe. E o cristão deve manifestar a sua fé sem temer, para que também aqueles à sua volta alcancem essa graça da qual somos agentes. Não podemos guardá-las só para nós. Ser sal é desejar ardentemente a salvação daqueles que nos rodeiam. Ser sal é manifestar o amor de Deus, o senhorio de Cristo, a ação do Espírito Santo no nosso falar e no nosso agir. Eu tenho uma grata experiência para compartilhar. Glória a Deus por isso, nenhum mérito meu. Mas temos em casa alguém que trabalha conosco já há alguns anos. E depois de uns anos já com a gente, alguns poucos anos, ela chegou para mim e disse: olha, antes de eu vir trabalhar aqui, eu pedi muito a Deus, que eu queria trabalhar num lugar de paz, que eu tivesse paz para trabalhar. E o dia que eu pisei pela primeira vez aqui, nós morávamos ainda, não na casa atual, morávamos no apartamento, no centro. Quando eu pus o pé aqui dentro, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Eu fiquei muito surpresa com aquilo que ela disse, porque eu não tinha nunca falado nada
de Jesus para ela. Ela só observava o nosso jeito de viver, a gente orava as refeições, ela às vezes via, mas nunca cheguei e apresentei o plano de salvação para ela, nada. Mas isso me despertou para o seguinte: estou com um sinal verde para falar mais alguma coisa, nunca falei, se ela sentiu esse ambiente em casa. Então, aproveitei e falei assim: olha, graças a Deus, nós temos a Jesus, e Jesus é que dá essa paz. Não é a gente que fabrica a paz aqui dentro, é a paz de Jesus que Ele tem para mim, tem para você. Aí sim, pude falar um pouco. E naqueles dias ela andava com muito problema com o marido, que tinha problema seríssimo com álcool, bebia demais, fumava demais. Ela falou: eu não estou suportando mais essa situação, eu não suporto o cheiro dele, eu não suporto as coisas que ele fala quando ele fica embriagado, e eu não estou aguentando mais. Aí eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, cada vez que você vier trabalhar aqui em casa, ela não vai todos os dias, cada vez que você vier trabalhar aqui, quando você tiver para ir embora, nós vamos orar pelo seu esposo. Vamos orar por ele, vamos pedir a Deus que o livre desse vício e que você ainda tenha a alegria de vê-lo totalmente recuperado. Aí eu vivia pegando no pé, falei: olha, procure uma igreja, vá ouvir a palavra de Deus, vai orar e tal. Aí fiquei toda corajosa, né? Até então eu não tinha tido a menor iniciativa. Hoje, passado algum tempo, essa mulher está feliz da vida, abriu uma igreja lá no bairro, pertinho da casa dela, e pelo que ela comenta conosco, é um pastor que ensina bem a palavra de Deus, ela sempre comenta, conta. Um dia esse pastor fez uma visita na casa dela e foi convidar o marido para participar com eles. Ele ficou muito feliz, aceitou o convite, e hoje ele é um dos braços direitos do pastor nos trabalhos. Deixou bebida, deixou cigarro, e ela tem todos os filhos convertidos. Eu louvo a Deus por isso, porque se eu não tiver uma alminha para apresentar lá no céu de alguém que, por meu intermédio, recebeu Jesus, a gente não fica sabendo, né? Às vezes a gente lança a semente e não sabe onde ela vai dar, e Deus não deixa a gente ver tudo para a gente não ficar convencido, mas essa eu vi. E eu louvo a Deus por isso e quero mais. Então, de mãos vazias eu não vou entrar no encontro, no reino dos céus. E é uma alegria muito grande isso, e a gente tem que ter essa paixão. Tanta gente à nossa volta, que a gente tem liberdade de conversar, de convidar, de sair. Não dá para vir, não consegue convencer para vir à igreja, para ir a uma célula. Chama para tomar um café, compartilha um texto. Eu tenho uma amiga em São Paulo, ela é quase sem crença nenhuma. Teve uma formação espírita, nunca tive oportunidade de me abrir muito com ela. Nós somos amigas desde adolescentes. Mas um dia Deus mexeu no meu coração, eu falei: olha, quer agrade, quer não agrade, eu vou apresentar o plano da salvação para essa minha amiga. Marquei com ela, fui para São Paulo, vamos nos encontrar no shopping para a gente bater um papo. Ela aceitou na hora, e eu avisei no Edi: fique em oração, porque eu não sei nem por onde começar, porque é uma pessoa que não crê na palavra, tem uma visão assim, não crê em Deus, ela crê na natureza, olha só. E eu enfrentei essa conversa, e aí pedi permissão. Falei: você aceitaria um presente que eu quero há muito tempo dar a você? Eu quero te dar uma Bíblia. Ah, aceito. Muito educada, né? Bom, conversamos, apresentei o plano de salvação. Não convidei, não fiz apelo para ela abrir o coração para Jesus, porque eu não tinha convicção de que ela ia dizer sim. Então, para ela não ter a chance de dizer não, falei: Senhor, fica contigo. E oro por ela diariamente. No dia do aniversário dela, eu comprei uma Bíblia bonita, fiz uma dedicatória, mandei por Sedex.
ela me escreveu respondendo muito feliz: nossa, que linda a Bíblia, com dedicatória ainda. Eu não sei o que está acontecendo com essa Bíblia lá. Ainda não me encontrei mais com ela, mas tenho orado e tenho pedido a Deus, procurando fazer o meu papel, o resto é com o Senhor. Então, são muitas as maneiras que a gente pode abordar alguém e levar essa mensagem. Mas a segunda qualidade do sal, que eu gostaria de destacar, é que o sal tem a qualidade de preservar os alimentos. Vejam bem, quem gosta de um bacalhau, um bom bacalhau, eu não entendo nada desse peixe, não sei nem escolher para comprar, nem tampouco fazer, mas eu sei que é um prato muito fino, bem preparado, e um bom bacalhau lá das águas geladas da Noruega. Como é que ele chega aqui? Salgadíssimo e perfeito, intacto, porque o sal garante que ele não seja apodrecido, né? Então, fique imaginando o seguinte: se aquele bacalhau maravilhoso, da melhor qualidade, sai de lá, das águas geladas da Noruega, e vem para cá, sem um grânulo de sal, não vale pensar em congelar, tá? Não é o caso, porque isso não existia no tempo de Jesus. Sem nada de sal, ele não suporta a viagem de chegada. Chega aqui totalmente apodrecido, sem poder ser usado. É exatamente esse efeito imediato que o mundo experimentaria se a igreja fosse retirada daqui. Igreja, olha que privilégio o nosso, o meu, o seu. Você é sal da terra. Glória a Deus. Quanto maior o empenho da igreja, mais calamidade poderemos deter. Ser sal que preserva é não se envolver em situações ilícitas, negócios, práticas ilícitas. Ser sal que preserva é não cometer e não apoiar a injustiça. Ser sal que preserva é lutar, é se sensibilizar pelos menos favorecidos. E tantas outras coisas nós poderíamos dizer. Mas caminhando já para o término do ensino de Jesus, eu quero agora trabalhar um pouquinho sobre a segunda parte do versículo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não parece estranho pensar no sal como insípido? Você já viu alguma vez, já experimentou, já comprou alguma vez um sal insípido? Ele é muito marcante, é uma substância que neutraliza qualquer sabor. Tanto que se a gente não souber usar, a gente acaba com os outros ingredientes do prato, porque ele comanda, ele manda, ele sobressai. Mas Jesus falou que o sal pode ser insípido. Então vamos ver o que é isso. Ocorre que na região da Palestina, o sal se recolhia na costa do Mar Morto. E pela forma como ele se recolhia, ele ficava bastante impuro por misturar-se com outros elementos, com outros minerais. E esses outros minerais, que se misturavam com o sal, anulavam o sabor do sal. Ele se diluía e ficava só o resíduo, a sujeira, a impureza, e esse sal não servia para nada. Imagina, naquela época, que o sal era usado como moeda de troca. Mas, quando acontecia isso, que ele
ficava misturado com outros elementos, ele perdia o valor, perdia o sabor, porque estava cheio de impurezas. Então, daqui a gente já tira uma lição. Quando o cristão se mistura com as impurezas deste mundo, não tem como ele dar sabor, nem preservar, nem proteger a terra da podridão, da putrefação, do pecado. E aí vem a terceira e última frase. Para que serve esse sal insípido? E disse Jesus: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Outra coisa que a gente também precisa observar para entender o que Jesus quis dizer com isso. Ele estava dizendo, a igreja é o sal da terra. Mas esse sal pode ser insípido. E sal insípido não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O sal insípido daquela região, ele era usado, sabe para quê? Para ser jogado nos degraus ao redor do templo, nos declives das estradas, para fazer um tipo de pavimentação para que não se escorregasse. E assim ele seria pisado pelos homens. Era jogado assim, nas estradas, para ser pisado pelos homens. Jesus ensina que para ser sal da terra, a sua igreja tem de ser pura, santificada, cristalina, sem misturar-se com os elementos humanos. Por isso que a gente diz, a igreja faz a diferença. Seja em que tempo for, em loucura de vida que for, mudanças de sociedade que for, a igreja sempre será o diferencial. E não temos de ser medo de ser o diferencial. Me chamou a atenção, gostei do versículo que o Enzo leu hoje. Não sei se os pais sabem a referência. Se souber, Paulo, 1 Pedro 4,16. Eu não pus aqui nas minhas anotações. Paulo, se você encontrar, eu quero que você leia bem alto para a igreja. Me chamou a atenção. Não temos de nos envergonhar. Que a igreja está muito diferente do mundo lá fora. Glória a Deus, o mundo lá fora está difícil demais. E não está trazendo mais felicidade para a humanidade, não. Com todas essas mudanças, com todos esses avanços, condição de alegria, de felicidade, de paz, é só em Cristo. E é só a igreja de Cristo que pode trazer esse sabor, essa leveza para esse mundo tão controverso. Vamos ler? 1 Pedro 4,16, vale a pena até memorizar esse texto. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém. Que lindo. Então, se alguma hora você ficar aí meio sem graça, mas será? Esse estilo de vida para os nossos dias, esse cuidado com a pureza, com o que fala, com o que veste, com o que vive, está muito longe do que hoje em dia se faz. Hoje em dia cada um faz o que quer, não está preocupado com moral, com princípio, com valor, cada um estabelece a sua verdade, o seu estilo. Eu adoto esse estilo de família, esse estilo alternativo de família, e está tudo certo, porque eu quero assim. Não, essa gente anda sem critério, sem referencial de vida, porque não tem Cristo. Quem tem Cristo tem referência. Quem tem Cristo tem princípio. Quem tem Cristo tem palavra.
para viver conforme o Senhor. E nós somos chamados a ser igreja pura, santa, santificada, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Se cada um influenciar quem está do seu redor e tiver vida, porque o mundo não dá ouvidos para pretensos cristãos que não têm santidade e pureza na vida. Eles desprezam e pisam, porque esse pretenso cristão é sal insípido e ele será pisado mesmo. Pisado pelos próprios sofrimentos da sua mistura com o pecado, meio cristão, meio envolvido com as coisas desse mundo, sofre por isso já e sofre o desprezo daqueles que não o consideram verdadeiramente cristão. Sal da terra é puro, é cristalino, e é essa a proposta, e é isso que o Senhor quer de você nesta noite. Quer que você pense, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou com algumas misturas aqui que podem comprometer o sabor da minha vida, para mim mesmo e para testemunho de todos. Uma vida de santidade e pureza foi o que o Senhor Jesus propôs neste único versículo: vós sois o sal da terra. E esse sal não pode ser insípido, porque senão ele será pisado. Se a gente tivesse que dar uma conclusão para tudo isso que nós vimos e falamos, eu diria o seguinte: Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então, nós podemos entender que todo mundo é sal da terra. Todos são sal da terra. Só que existe o sal que dá sabor, o sal que protege, que impede a podridão, e o sal que é insípido, que é sem sabor. E a escolha é minha e sua. Que qualidade de sal você quer ser? Porque sal você é. Todos somos sal. O sal que Jesus propõe, límpido, cristalino, é naquela vida de pureza e santidade, que nós temos que cuidar dia a dia. A gente não atinge a pureza e a santidade. Ufa, alcancei, agora está garantido. A pureza e a santidade é no dia a dia, é toda hora. É nossa vivência, nossa intimidade com Deus. Porque a nossa natureza, ela quer sempre se misturar com elementos impuros, porque somos pecadores. Mas Jesus Cristo morreu por esse pecado, por essa fraqueza na nossa vida. E nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a enfrentar esses dramas, essas tentações, para que nos tornemos aquilo que Jesus quer. Que sejamos sal da terra. E eu termino com um texto, porque nós vamos ter um tempo de reflexão. Você vai orar quietinho a Deus e vai dizer para Ele, Senhor, entendi o recado, entendi que eu tenho de ser sal puro, límpido, santo, mas sozinho eu não consigo, Senhor. Eu preciso da ação do Teu Espírito para acalmar meu coração, para trabalhar na minha mente, para controlar os meus, me dar forças para controlar os meus impulsos. Eu quero ser o sal que Jesus propôs que eu fosse. Glória a Deus. Então, Tiago 4, 8 e 10, uma parte de cada um dos versículos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você pode chegar na condição que estiver diante de Deus, humildemente na presença do Senhor, e Ele vai te receber.
e Ele vai te perdoar. E Ele vai te capacitar para ser esse sal puro e límpido que o mundo está precisando tanto, tanto, tanto de receber. Amém, igreja? Vamos orar.